Oi, gente! Esse é o vídeo em que vamos conversar sobre os posicionamentos dos planetas e signos protagonistas para o ano de 2022. Acompanhe aqui. E quais serão esses planetas protagonistas no ano de 2022? A Lua e Mercúrio. Então teremos dois planetas, um como influxo coletivo, que é a Lua, e outro como influxo individual, que é exatamente Mercúrio. Porém, um acaba dependendo do outro, porque como Mercúrio se trata dos arquétipos da comunicação, da troca, das interações, da nossa expressão, obviamente, tudo isso estará dependente de nossas emoções, já que Lua representa diretamente as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, teremos aí um ano onde temos que ter o nosso emocional, Lua, bem organizado, bem nutrido, com aquilo que nós desejamos, buscamos, almejamos, para que possamos nos comunicar de forma verdadeira e fraternal, porque a Lua, por se tratar de sentimentos, obviamente nós temos que ter uma comunicação e uma interação muito mais fraternal. É que Lua, ela é mais densa, por isso que o ano de 2022 passa a ser um aprendizado para todos nós, muitas vezes manifestado através da lei, porque Lua é kármica, para que a gente aprenda com essas energias densas, com esses sentimentos densos. Então, o local onde nós temos a Lua no nosso mapa, tanto signo como setor, que seriam as casas, como o local onde nós temos Mercúrio, tanto signo como setor, também casa, são locais ativados no ano de 2022. Se nossa Lua ou Mercúrio possui influências, que são os traços azuis no nosso mapa, significa que nós poderemos sim ter maior fluência para aquilo que nós desejamos ali realizar, sentir, interagir, enfim, de acordo com o signo específico manifestado desses planetas. Se possuir desafio, que são os tracinhos vermelhos, claro que a gente pode ter aí, se deparar com algumas coisas desafiadoras para que a gente supere nada mais, nada menos do que aquilo que nós viemos superar nossa própria vida. Então passa a ser um ano, para quem tem os traços vermelhos, de prova, onde eu possa colocar em prática o que eu já assimilei como experiência, o que eu já aprendi. Então, de repente eu posso ter um tracinho vermelho voltado para a Lua ou até mesmo para Mercúrio, mas aquilo eu já superei, eu já sei lidar com aquele desafio, eu aceitei aquele desafio e aquilo acabou se tornando um hábito, tá? Então é tudo muito relativo, nunca é igual para todos nós. Como Lua e Mercúrio possuem signos associados a eles, porque são exatamente os regentes, nós teremos também os signos ativados no nosso mapa natal, ou seja, o signo de Câncer, que a Lua rege, Gêmeos e Virgem, regidos por Mercúrio, também serão setores ativados em nosso mapa natal, tá? Se nós possuirmos planetas no signo de Câncer, planetas no signo de Gêmeos ou planetas no signo de Virgem e até mesmo pontos kármicos, que são Cauda, cabeça do dragão, e Lilith, e até mesmo Quiron, que para mim são os principais, obviamente esses planetas e esses pontos kármicos também serão ativados juntos com essa força. Só que para cada tônica aqui nós temos uma orientação, um desenrolar aí dos passos para a gente poder trilhar
e lidar com essa experiência, com essa energia, com esses influxos que estarão aí sobre nós no ano de 2022, e é o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Vamos começar aqui com a Lua e o setor de Câncer. Lua está diretamente relacionada ao signo de Câncer, ela rege o signo de Câncer. Então, os assuntos convergem, são praticamente os mesmos. Lua e Câncer trazem os arquétipos do passado, de assuntos familiares, do feminino. Obviamente, onde nós temos o signo de Câncer e até mesmo a Lua, teremos que lidar com esses assuntos. Como nós teremos junto da força da Lua ativado o planeta Mercúrio, claro que entra aí a realidade de nos interagirmos e comunicarmos e nos expressarmos e trocarmos aí, né, através das interações, de forma a não propagar um sentimento denso em relação a esses assuntos, como os assuntos do passado, familiares. Então temos que olhar para essa realidade do perdão, do não alimentar mágoas, não alimentar rancores, ou às vezes nem assuntos densos no sentido mais negativo, pode ser um apego, porque Câncer e Lua estão diretamente relacionados aos nossos apegos, a coisas que foram boas demais ou que são boas demais e que de repente nos impedem de subir a nossa montanha, nos tiram do foco. Porque Câncer é polar a Capricórnio, né? E Capricórnio está diretamente relacionado à subida da nossa montanha, ao nosso papel de contribuição, à missão que nós viemos cumprir aqui nesse planeta. Então, é importante que nós tenhamos bem resolvido os sentimentos, o emocional associado ao setor onde se encontra o signo de Câncer e também onde se encontra o planeta Lua. Lembrando que para a astrologia tudo é uma dignidade planetária, embora a Lua, no sentido astronômico, seja um satélite, no sentido astrológico é uma dignidade planetária. Digamos que Lua passa a ser uma ferramenta de atuação e contribuição no setor onde nós temos o signo de Câncer. Ou seja, eu começo o meu trabalho onde está a Lua, no setor onde está a Lua, com o signo onde minha Lua está, para que eu tenha fluência no setor onde eu tenho Câncer, tá? Esse é o primeiro ponto. Para Mercúrio, nós seguimos a mesma linha de raciocínio. A diferença aqui é que Mercúrio se trata da comunicação, como eu já mencionei, das nossas interações, do que nós nos conectamos. Nós nos conectamos e interagimos com tudo e todos o tempo todo. Então, teremos que ficar atentos, porque já que o planeta representa uma ferramenta fundamental para os setores onde nós temos os signos poderem ter uma fluência maior, é necessário termos muita cautela com o que nós nos conectamos, o que nós... É muito importante nós utilizarmos aí, inclusive até o planeta Vênus, não por acaso 2021 é o planeta Vênus, né, como regente, então temos aí o poder de escolha a partir de agora, porque o ano começa apenas quando o Sol entra em Áries, no dia 20 de março, podemos ainda escolher com esse potencial de Vênus ativado em 2021, quais serão nossas interações em 2022. Quais são as informações, quais são os conhecimentos, qual é o conteúdo que eu quero ter dentro de mim ou até mesmo propagar em 2022 com a força de Mercúrio. É fundamental que nós tenhamos o trabalho da Lua, que foi anteriormente dito, bem desenvolvido, bem harmonizado, para que nós também tenhamos Mercúrio organizado, porque já que Lua se trata de um influxo coletivo, ela vem como uma força maior sobre Mercúrio. Logo, Mercúrio passa a ser uma manifestação individual. É importante termos os arquétipos da Lua, os sentimentos mais densos, transmutado
sutilizados. E para isso precisamos buscar os assuntos envolvidos, que nós veremos nos próximos minutos que eu vou explicar para vocês de acordo com os setores, para que a gente possa aí nos comunicarmos, nos expressarmos de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais fraternal, de uma forma mais bem resolvida emocionalmente. Gêmeos está totalmente relacionado a Mercúrio, já que Mercúrio rege Gêmeos, assim como Virgem. A diferença aqui é que Gêmeos é um signo que está nos convidando a abrirmos a mente para coisas novas, e Virgem a uma prática de algo que realmente faça sentido, tenha um porquê no nosso dia a dia, na nossa própria rotina. Vamos pegar aqui esse mapa como exemplo para uma fácil compreensão. Vamos supor que esse mapa seja de uma pessoa, porque na verdade esse mapa aqui é do Ano Novo Astrológico, que inclusive vai trazer um influxo sobre todos nós. 20 de março de 2022, meio-dia e 34, horário de Brasília, para quem quiser gerar o seu próprio mapa. Se esse mapa fosse de uma pessoa, nós sabemos que no ano de 2022 o primeiro passo é onde está a Lua. Então, o local da Lua tem que estar bem harmonizado. Nesse caso, a Lua está no setor 4, na própria casa, em Libra, que já traz o arquétipo da harmonia, do equilíbrio, da paz, que começa, na verdade, dentro da pessoa, porque aqui é a Lua. A Lua representa o nosso sentir, representam as nossas emoções. Então, é muito importante que essa pessoa, no primeiro passo, tenha bem resolvido os assuntos emocionais associados a essa casa, que é a casa do passado, os assuntos familiares, enfim. É aquela ideia de perdoar. Se tiver coisa para perdoar, vai ser um ano que vai trazer um convite para o perdão, para todos nós, ainda mais para essa pessoa. Tendo a Lua no setor 4, isso se intensifica. Da mesma forma, uma pessoa que tem a Lua em Câncer. A Lua está aqui na casa dela, então vai ter que ter esse trabalho de apego ou desapego, de perdão ou de desapegar mesmo, porque às vezes não é porque a pessoa teve um passado que não foi bom, pode ter sido um passado que foi bom demais e a pessoa pode ficar apegada a esses assuntos. Enfim, é trabalhar literalmente o desapego se for necessário, diante de sentimentos densos ou não, sentimentos densos de apego ou desapego, essa é a grande realidade. E os assuntos familiares. De que forma que essa pessoa trabalha? Os arquétipos são de Libra, de forma a manter a paz, o equilíbrio, a harmonia dentro de si primeiro, para que isso automaticamente seja gerado nas relações, como efeito. Porque não podemos esquecer que o polar a Libra é Áries, e Áries é o signo 1 do zodíaco. Então, antes de sermos Libra, temos Áries, temos que ser Áries, é o caminho do meio. E Áries nos convida à independência. Como está envolvendo a Lua, a independência emocional nos convida a olharmos mais para a realidade individual. Lembrando que é o caminho do meio, nem tanto eu, nem tanto o outro. É ser justa comigo na mesma proporção da justiça com o outro. Então, aqui nesse caso, o primeiro passo tem que ser trabalhado essa harmonização, essa paz e esse equilíbrio nesses assuntos aqui. Dessa forma, ela tende a contribuir com o setor onde está Mercúrio. Mercúrio, nesse caso, está no setor 9 e não está sozinho. Então, automaticamente, a pessoa vai poder ter mais visão. O setor 9 é visão do alvo, do horizonte que eu vou alcançar, do alvo que eu vou atingir, da prioridade que eu estabeleci, do que eu escolho me aprofundar. Como se trata de Mercúrio, Mercúrio é o conhecimento que eu busco, é a filosofia de vida por estar nesse setor também, que se trata exatamente disso. É a espiritualidade verdadeira, não necessariamente uma religião, mas algo que eu me conecte, Mercúrio, que me traga o aperfeiçoamento interior, para que eu contribua também com o aperfeiçoamento exterior, já que eu vou ter aqui que compartilhar tudo aquilo que eu vou interagindo, adquirindo como conteúdo.
o trabalho envolve exatamente o signo de Peixes, que já fala muito dos aprendizados vividos e assimilados. Então, essa pessoa já pode trazer conteúdos que já precisam ser colocados em prática, porque já pode existir um aprofundamento já. E, de repente, o convite é inclusive para o setor 3, que é onde vai ser ativado também, porque é onde nós temos Virgem. Como eu já mencionei, na astrologia nós temos 6 eixos polarizados. Então, de repente, a pessoa precisa abrir a mente para coisas novas, organizar essa realidade, porque se trata de Virgem, para que ela possa direcionar novamente o que vai ser prioridade, o que vai ser escolhido, o que de repente vai ser compartilhado, porque já foi assimilado por estar no signo de Peixes. Lembrando que Peixes nos remete às realidades do que nós sonhamos e idealizamos. Então, é preciso trazer a prática desse conteúdo, seja na aquisição dele, seja no compartilhamento. Se fosse uma pessoa, o trabalho após a lua seria esse. Quando a pessoa trabalha a lua, ela já estará ajudando o palco de Câncer. Nesse caso, é o setor 2, que conversa com os assuntos dos valores pessoais e materiais, as próprias finanças. O signo de Câncer se trata de segurança emocional. Então, automaticamente, ela contribui para que ela desenvolva uma segurança emocional nos assuntos que se refere às finanças, aos valores pessoais, aos valores materiais. Vejam, não existem planetas no signo de Câncer nesse caso. Então, trabalhando a Lua, ela tem automaticamente um influxo positivo, uma fluência mais tranquila no setor onde ela possui o signo de Câncer. Em outras palavras, as finanças dela, a segurança inclusive financeira, estará totalmente dependente do quanto ela vai lidar com os apegos e desapegos, com a ausência da paz interna dentro dela ou a presença de forma a propagar, porque primeiro a paz começa dentro, para depois eu conseguir propagar ela. Então, esse assunto fica dependente desse. No caso de Mercúrio, nesse caso é o próprio ascendente. Então, essa pessoa já tem que trabalhar a comunicação e expressão durante toda a vida. Provavelmente, tem que ter um conteúdo muito bem assimilado e aprofundado, ou de repente sair da profundidade e observar os assuntos, ir para a superfície e ver as possibilidades novas para que essa comunicação possa fluir, essa expressão, para que o compartilhamento verdadeiro seja feito. O conteúdo que ela vai adquirindo aqui ou já adquiriu, não importa, tem que ser muito voltado para a realidade que Peixes fala da espiritualidade. O próprio setor Júpiter está do lado de Mercúrio, que também fala da espiritualidade. Netuno também. Tanto Netuno como Júpiter estão em casa. O setor 9 fala da filosofia de vida, fala da espiritualidade. Vejam que, se fosse uma pessoa, é um ano que ela vai ter que mergulhar nesses assuntos. Aquilo que, independente do que ela escolha adquirir ou compartilhar, vá aperfeiçoando ela como ser humano e vai contribuindo com a expansão da consciência e aperfeiçoando todas as suas interações, todos os seus grupos, enfim, com quem ela vai compartilhando, com as conexões que ela estabelece, seja com situações ou pessoas. Lembrando também que Peixes está muito associado às artes, a música, a natureza. Então, de repente, essa pessoa pode ter essa conexão maior com esses assuntos e de repente, a própria escolha, o próprio alvo, a prioridade desse ano de 2022 pode até ser um desses assuntos que Peixes traz. Então, repetindo a ordem, devemos olhar onde está a Lua, começa o nosso primeiro trabalho. Devemos olhar onde está Mercúrio, começa o nosso segundo trabalho, que automaticamente Lua contribui para onde está o signo de Câncer e Mercúrio contribui para onde está o signo de Gêmeos e Virgem no nosso mapa. Agora, e se
a Lua estiver em outro setor que não seja esse, e Mercúrio estiver em outro setor que não seja esse, e se até mesmo Gêmeos, Câncer e Virgem estiverem em outros setores. É o que eu vou passar aqui para vocês agora. Eu vou passar em síntese o que representa cada setor, embora vocês pesquisando no Google, vocês encontram, tá, gente? Qualquer local que vocês pesquisarem, vocês têm acesso ao que representa cada setor. Inclusive, eu vou deixar o link para que vocês possam assistir o que representa o mapa natal, porque aqui eu estou fazendo uma explicação breve para entendermos os pontos protagonistas do ano de 2022 e só. Mas nós temos que entender o que representa o mapa em si. Da mesma forma que se estiver em algum signo, também se vocês pesquisarem, vocês encontrarão arquétipos associados aos signos. No meu próprio canal tem um curso inteiro disponível, um curso de astrologia básica e na prática, que eu ofereci em 2020 e 2021. Tá lá, entregue, gratuito, completo para vocês. Então dá para vocês entenderem de forma bem aprofundada o que representa cada setor e cada signo. Mas eu deixo aqui para vocês palavras breves, sintetizado, para que vocês possam já ter algum tipo de direcionamento diante desses palcos protagonistas do ano de 2022. Então vamos lá, gente. O que representa o setor 1? O setor 1 é o nosso próprio ascendente, é o nosso mestre interior, representam nossas construções, nossa atitude, nossa tomada de atitude e nossa iniciativa. Representa a nossa personalidade, que a gente exterioriza, inclusive, a partir do que somos no Sol e na Lua. Representa o efeito da trindade do Sol e da Lua. Então, para quem tem o ascendente em destaque, vale olhar também para o Sol e para a Lua e harmonizar esses pontos também, porque ascendente passa a ser um efeito desses dois. Setor 2. Setor 2 representa os valores pessoais, materiais, as finanças, conforme eu já mencionei. O setor 3 representa os nossos aprendizados, oportunidades, nossa comunicação e expressão. Setor 4, nossa família, nosso passado, nosso lar. Setor 5, nossa autovalorização, nossa autoestima, nossa alegria, prazer, lazer, nosso poder de criação, nossos filhos, as crianças e até a educação. Setor 6 representa o nosso dia a dia, nossa rotina, nosso trabalho, a nossa saúde. Setor 7 representa nossas relações afetivas e profissionais, nossas parcerias e contratos. Setor 8 representa nossas crises e transformações, nossos desapegos, nossa morte e renascimento no sentido emocional, regeneração e também heranças. Setor 9, nossa filosofia de vida, espiritualidade verdadeira, nossa prioridade estabelecida, nosso mergulho em um conhecimento. Setor 10, nossos objetivos e metas, nossa montanha que devemos subir, nosso papel de contribuição com o coletivo, profissão verdadeira, nossa missão. Setor 11, nossos grupos de interações, nosso valor social, as comunidades. Setor 12, nosso inconsciente, nossos aprendizados vividos e assimilados, nossos valores, vícios e virtudes. Porém, quando analisamos o setor, não podemos esquecer de trazer a polaridade, porque na astrologia nós temos 6 eixos polarizados. Então vale aqui também dizer que o setor 1 é polar ao 7, ou seja, quem sou eu e quem está comigo, eu e o outro, minha personalidade diante do outro, quem soma, quem subtrai, se eu somo e subtraio. O setor 2 é polar ao 8, então são os meus valores e os valores do outro ou dos outros. Representam o apego e o desapego, as transformações que inclusive envolvem aquilo que eu me apego. Aqui eu costumo dizer que é o eixo do consumo consciente, aquele que nos leva a adquirir coisas que vão contribuir com os nossos estudos aprofundados, o nosso aperfeiçoamento, para que a gente suba a nossa montanha e contribua com o coletivo, tá? Setor 13 e 9
eu costumo dizer que é o eixo do conhecimento e das escolhas, porque setor 3 nos convida a abrir a mente para coisas novas e o 9 pede um direcionamento, pede uma prioridade, pede um alvo. Então, tem essa polaridade aqui também presente, caso você tenha esses pontos em um dos setores, tem que olhar para o outro, nós temos que olhar para o outro setor também, para que a gente traga o equilíbrio, o caminho do meio. O 4 e o 10 representam exatamente o passado e o futuro, setor 10 futuro, o meu lar, meus assuntos familiares e meu profissional, o que eu vim fazer aqui para contribuir. É o caminho do meio, é eu olhar na subida da montanha, ter cautela, porque não podemos olhar para trás, senão nos desequilibramos. Não podemos olhar para o alto, porque também nos desequilibramos. Então, nada de ficar vivendo o passado ou o futuro. É viver o presente, um dia de cada vez, para construir o futuro, a partir de tudo que eu já aprendi no passado. Setor 5 e 11 representa exatamente o eixo da minha autovalorização diante das minhas interações. Então, quais são os grupos? Convergem? Me dão alegria? Eu posso ser eu mesmo? Também tem que ter um caminho do meio dessas realidades. E o setor 6 e 12 conversa exatamente com as realidades da minha rotina, da minha prática, do meu dia a dia e do porquê dessa rotina, que é o setor 12, dos meus sonhos e ideais, de tudo aquilo que eu já aprendi e preciso de alguma forma colocar em prática aqui no setor 6. Se você possui Lua ou Mercúrio em Áries, Capricórnio, Libra e Câncer, são signos que precisam tomar atitudes para resolver o que precisa resolver diante desses dois planetas. Se você tem Lua ou Mercúrio em Leão, Touro, Aquário ou Escorpião, precisam assimilar a experiências. Assimilar a experiência, fixar dentro do seu ser a experiência de acordo com o que está sendo envolvido aí nos elementos de acordo com esses dois planetas. E se for Sagitário, Virgem, Gêmeos ou Peixes, são signos mutáveis, então você precisa se adaptar às experiências, se adaptar ao que você está vivendo de acordo com a Lua ou Mercúrio, ou seja, de acordo com os assuntos emocionais ou com os assuntos que vão envolver o seu próprio conhecer ou propagar aquilo que você conhece. E quando se trata de signos, gente, signos, primeiramente, eles estão totalmente relacionados ao próprio setor, a casa deles. Então, no próprio setor 1, quando eu falo de personalidade, iniciativa, atitude, eu também estou falando de Áries, porque é a casa de Áries. Então, os arquétipos dos setores dizem muito sobre os arquétipos dos signos. Vocês já podem utilizar isso também, aproveitar aqueles arquétipos para o signo. Mas também temos a realidade que podemos ver quanto os seus elementos, como signos de fogo, terra, ar e água. Os signos de fogo são aqueles que vão pedir para a gente motivação naqueles assuntos que eles estarão envolvidos, que são os setores. Áries, Leão e Sagitário. Se eu tiver a Lua ou Mercúrio em um desses três signos, está pedindo motivação emocional, porque nós estamos falando de Lua, ou motivação na hora de eu poder me conectar com aquilo que eu me conecto, eu tenho que me motivar. Se for signo de terra, realização, é colocar a mão na massa. Se eu tiver Lua ou Mercúrio em Capricórnio, Touro e Virgem, pôr a mão na massa, realizar a harmonização, realizar o que eu preciso quanto harmonização dos assuntos emocionais, se tratar da Lua, e dos assuntos do conhecimento que eu busco, do conteúdo que eu quero adquirir, em se tratando de Mercúrio. Quando eu falo sobre o ar, está conversando diretamente com as interações. Então, Mercúrio ou Lua em Libra, Aquário e Gêmeos precisa de interação com esses assuntos, com os assuntos emocionais, para que eles sejam harmonizados. E se for Mercúrio, interação, o próprio Mercúrio já fala de interação, interagir com o conhecimento que eu vou adquirir e também interagir com quem eu vou propagar esse conhecimento e contribuir de alguma forma. Os signos de água está conversando diretamente com as emoções, então está totalmente ligado à Lua, inclusive. Câncer, Escorpião e Peixes precisa ter um emocional bem resolvido, verdadeiro, nutrido. É exatamente buscar um emocional que faça sentido, que harmonize, que traga o equilíbrio.
conjugar o verbo sentir e se sentir bem com o conhecimento que eu estou buscando, com a interação que eu estou estabelecendo, se for Mercúrio, ou com os apegos e desapegos, se for a própria Lua. E aí nós temos os arquétipos dos planetas, caso existam planetas nesses signos que eu mencionei, ou planetas ligados à Lua em conjunção com Lua ou Mercúrio. Eu vou deixar aqui, você printa, lê, procura refletir sobre esses arquétipos de luz, desses planetas envolvidos nesses setores aí. Arquétipos de sombra, também dos mesmos planetas, lembrando que nós temos que trabalhar as sombras e intensificar as luzes. Arquétipos de luz dos signos, também vou deixar aqui para vocês. E arquétipos de sombra dos signos, vou deixar aqui para vocês também poderem montar o quebra-cabeça particular, porque cada um de nós temos uma vivência, temos uma realidade. Aqui temos arquétipos bem amplos que você consegue tranquilamente filtrar e encaixar na sua realidade. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma no caminhar de vocês, nesses pontos protagonistas do nosso trabalho em 2022, o trabalho de todos nós juntos e o trabalho de cada um de nós. Eu espero vocês no próximo vídeo, porque esse é apenas um dentre outros que eu também vou disponibilizar para vocês de coração. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.